Aqui em Bibliologia vamos falar sobre a carta de Tito, carta de Paulo a Tito. Amados, qual é o propósito da carta de Tito? Essa carta pastoral. Qual era o principal propósito dessa carta? O objetivo de Paulo é dar conselho ao jovem pastor Tito a respeito da responsabilidade que ele havia recebido. Tito recebeu a incumbência de supervisionar e organizar as igrejas na ilha de Creta. Paulo havia visitado a ilha com Tito e o deixou ali com esta incumbência, pastoral. Tito, data em que foi escrita a carta pastoral de Paulo a Tito. Acredite que foi escrito no ano 64 depois de Cristo. Aproximadamente, a carta de Tito foi escrita na época da primeira carta de Timóteo, certo? Então, a carta de Tito foi escrita antes da segunda carta a Timóteo. Provavelmente foi redigida na Macedônia, no período das viagens que Paulo fez quando ele esteve sob a custódia dos romanos. Olha, essa carta é importante porque fala como ministro do Evangelho. Paulo exige ordem na igreja em Creta e que os irmãos vivem de maneira correta. Amados, a ilha de Creta, onde estava Tito, e esta carta foi assim endereçada, é conhecida pela glutonaria, maldade de seus habitantes. Ao citar Cristo como Salvador, o novo convertido torna-se santo pela levagem da regeneração do Espírito Santo. Então ela fala de qualidade dos pastores. Essa carta fala dos crentes problemáticos. Não dar ouvido aos ensinos falsos, também fala desse assunto. Sobre a impureza. Tudo é puro para os impuros, nada é impuro para os simples. Que conhece a Deus, mas o nega com suas atitudes. Então, esse é o propósito, um dos assuntos aí. Amados, Tito, como 1º e 2º Timóteo, é uma carta pessoal de Paulo, a um de seus filiais mais jovens, a chamada de carta pastoral, porque trata de assuntos relacionados com a ordem e o ministério da igreja. Tito era um gentio convertido, tornou-se amigo de viagem de Paulo no ministério apostólico, embora não mencionado em Atos, talvez seja irmão de Lucas. Grande comunhão entre Tito e o apóstolo Paulo. Nas 13 referências a Tito, nas cartas de Paulo, no fato de ser um dos convertidos, fruto do ministério de Paulo. Um cooperador de confiança ele era, pela sua missão que representante de Paulo, pelo menos uma missão importante, a Corinto, em sua 3ª viagem missionária, pelo seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta. Olha só, Tito, importante, um servo de Deus. Paulo e Tito trabalhavam juntos por um breve período na ilha de Creta, sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, no período entre a sua primeira e segunda prisão de Paulo em Roma. Paulo deixou Tito em Creta, cuidando da igreja ali, enquanto ele, Paulo, seguia adiante para a Macedônia. Alguns tempos depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, incumbindo-o de completar a tarefa em Creta, que os dois haviam começado
juntos. É provável que Paulo tivesse mandado carta pelos irmãos de Zenas e Apolos, que passaram por Creta em viagem. Tito 3, verso 13. Nessa carta, Paulo informa sobre seus planos para enviar Artemas ou Tíquico para substituir onde o apóstolo Paulo planejava passar o inverno. Capítulo 3, verso 12. Sabemos que isso aconteceu, já que na ocasião posterior, Paulo designara Tito para Dalmácia, no litoral do mar Adriático, na ex-Jugoslávia, região do país ex-Jugoslávia, Iugoslávia, e cuja região ficava em Nicópolis, na Grécia. Tito 3, verso 12. Os principais assuntos dessa carta. Paulo examina 4 assuntos principais. Primeiro, ensina Tito a respeito do caráter e das qualificações espirituais a todos que são separados para o ministério na igreja. Os presbíteros devem ser homens piedosos, de caráter cristão, comprovado, bem-sucedidos na direção da família. Segundo, Paulo manda Tito ensinar a doutrina cristã, repreender e silenciar os falsos mestres. No decurso da carta, Paulo apresenta 2 breves resumos dessa doutrina. Paulo descreve para Tito, devido ao papel dos anciãos, das mulheres idosas, das mulheres jovens, os homens jovens, dos servos. Finalmente, Paulo enfatiza que as boas obras e uma vida de retidão são devido ao fruto da fé genuína. Então, meus amados, é importante os irmãos observarem que depois de ter sido solto de sua primeira prisão em Roma, Paulo outra vez se associou a Timóteo. Amados irmãos, e Tito, durante os anos finais de seu ministério, isso parece ter incluído o serviço em Creta, Grécia, Macedônia. Por fim, fala-nos de Paulo ir a Nicópolis, ao noroeste da Grécia, onde pelo menos que aparece foi preso e levado a Roma, para o seu encarceramento e execução. Foi durante a visita a Creta que Paulo deixara Tito ali para que corrigisse as coisas defeituosas e fizesse designações de anciões numa cidade após outra. Ou seja, ele devia organizar presbíteros, em harmonia com as instruções que dera Tito. Parece que a carta de Paulo foi escrita pouco depois que ele deixou Tito em Creta, muito provavelmente de Macedônia. Tito 5, 3, 12, 1 Timóteo 3. Parece ter servido a um objetivo similar ao da 1 Timóteo, a saber, incentivar, colaborador Paulo e dar apoio abalizado em seus deveres. Amados, o estilo da carta é similar à da 1 Timóteo. Tanto Irineu como Orígenes citam de Tito e muitas outras coisas antigas, outras pais da antiguidade, líderes cristãos, também atestam que Paulo é o autor desse livro. Encontra-se nos manuscritos sináuticos que ele expandiu. Na biblioteca John Hines há um fragmento de papiro, que é uma folha de códice por volta do 3º século. Então, amados, não há dúvida que o livro é a parte autêntica da Escritura Sagrada, e que Paulo é autor dessa carta a Timóteo de instrução pastoral. Paulo escreveu essa carta principalmente para instruir Tito na sua tarefa, pôr em ordem o que ele
Paulo deixou inacabado nas igrejas de Creta. Inclusive, havia necessidade de instituição de presbíteros nessas igrejas. Ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade, em santidade, silenciar os falsos mestres, vir até Paulo uma vez substituído por Artemis ou Tíquico. Então, amados, está aí a carta de Paulo a Tito para organização e instrução pastoral.